Estamos começando mais um programa Achados e Perdidos, com transmissão direta pelo Facebook, YouTube e em breve pelas demais plataformas digitais. E como diz o ditado, recordar é viver. E eu costumo dizer que a história é uma ciência que estuda os homens e as modificações que ele faz no meio onde vive. E se engana quem acha que a história só serve para observar o passado. A história serve para ajudar a entender o presente, analisar o passado e aprender com os erros e acertos. Logo, se eu não sei de onde eu estou vindo, eu não sei para onde eu estou e logo eu não sei para onde eu vou. Dessa forma, estamos todos achados e perdidos, né? E como recordar é viver, hoje nós vamos recordar aí o top 8, né, de coisas que aconteceram em 2019. Tem muita coisa boa, né, que aconteceu em 2019, muita coisa ruim também. Ah, certeza. Chovendo molhado, né? Fazer a retrospectiva, a Globo faz, então a gente aí... Ah, mas igual a nossa, a Globo igual a não nossa consegue. Aliás, a Globo já não tá conseguindo faz tempo, dizem que tá falindo lá, né? Por isso que esse dinheiro que vem aí da Rússia, né? Que o Putin tá mandando pra cá, tá... Você vê que aqui, ó, a gente já conseguiu fazer um cenário melhor do que o Projac, né? É nóis. Né? Então, primeiro assunto, é lógico, não podia ser outro, né? A posse do Bolsonaro, né? Então, brevemente tentar entender o que representou a posse do Bolsonaro, né? O que muda de fato no país, se muda para melhor, se muda para pior, né? Os ministros que ele escolheu, que ele diz que foi escolhido a dedo, né? Qual dedo, né? Qual dedo a gente não sabe, né? A Damares deve ter sido esse, Onde com certeza. esse dedo? Com certeza a Damares foi esse, né? E acho que é um assunto pra gente começar aí. Eu sei que tem muito bolsonarista aqui, o Eric, por exemplo, né? Então, dá pra... Vou falar o que eu vi, né? Você não dá nem boa Acho noite, que não? assim, mal educado. Boa noite. Boa noite. Recomeçando. Eu acho que a eleição, né, do presidente Bolsonaro, ela representa uma virada, ao meu ponto de vista. Não vou dizer que é uma mágica. O Brasil não vai mudar do dia para a noite. Para você mudar um sistema que funciona nos seus meandros, intrinsecamente, com troca de favores, com coisas que não são abertas à população, que quando se descobre acabam indo parar em Lava Jato, em operações diversas aí, se viu que, da forma que estava, o Brasil realmente ia virar uma Venezuela. Isso, ponto. Eu acho que a população cansou. Ele não é o Salvador. Não é o Salvador, ele mesmo fala. Não tô aqui, não tenho política de estimação. Eu só acho o seguinte: ele ganhou porque a população não queria o PT de novo. Esse foi o motivo. Ele ganhou porque ele passou ao longo da campanha dele de uma forma simples, com aquela câmerazinha filmando, com pão com leite moça, que eu não sei que gosto que tem, também não quero saber. Mas assim, fazendo aquela campanha dele bem simples, sem verba, sem nada. Se hoje estão aparecendo coisas, como qualquer partido aparece, ok. Se tiver culpa amanhã, eu vou apontar e vou falar, e eu vou querer punição. Mas eu entendo que ele ganhou a posse dele em si. Foi polêmica também com aqueles carros, aquela coisa toda. Mas eu acho que ele ter ganho as eleições foi um marco nesse sentido. Que a população chegou e falou: cansamos de votar num partido mentiroso, num partido sem escrúpulos, uma quadrilha que sistematizou e conseguiu, dentro dos órgãos públicos, se apropriar de uma forma que desviou-se bilhões, né? Eu até não vou me aprofundar muito, senão eu poderia ficar muito tempo aqui falando. Aí o programa vai me expulsar. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é uma mudança. Espero eu, e sinto isso aqui no meu negócio e em tudo que acontece, né, por aí no Brasil. A Chernobyl Company está sentindo alguma mudança positiva. A Chernobyl Company, ela na verdade, por ser ali perto na Ucrânia, na verdade, e contar com capital estrangeiro vindo da Rússia, né, que tem lá o pé no comunismo, eles não estão muito contentes com o governo Bolsonaro, né? Mas eu acredito, por exemplo, naquilo que você está falando, que o governo Bolsonaro é culpa do PT, né? Da teimosia de um partido que tinha um projeto de poder com PH, né? Para quem não sabe o que significa poder com PH, é foder de vez, né? Temos aqui um professor de português que não me deixa mentir, né? Ou deixa, né? Não sei. E no caso, nas eleições, piora a situação,
né? Porque se o PT tivesse feito o minha culpa, né, como deveria ter feito, teria ali apoiado um Ciro Gomes da vida, né? Talvez, eu não sei, não vou entrar em discussão se seria a melhor opção ou não, né? Mas todas as coisas que aconteceram naquele ano levaram o Bolsonaro onde ele está, até a facada. Né? Se por acaso a facada foi realmente o PSOL, com a ajuda do PT, da puta que pariu, os caras eles só fazem merda, porque até nisso eles foram burros. Né? Se eles tivessem noção de história e estratégia, eles saberiam que uma tentativa de assassinato no meio de uma corrida presidencial só beneficiaria e faria com que a população tivesse dó. Né? Uma outra coisa que é muito interessante nesse caso do Bolsonaro, também não vou me alongar, é a questão dos advogados. Né? Quem é que tá pagando a porra dos advogados? Do Adélio. Né? Então, por exemplo, eu tô com um problema com a justiça aí, eu que tenho que pagar meu advogado, não aparece ninguém. Sim. Tô até pensando em dar uma facada no Bolsonaro pra ver se aparece um advogado pra me defender. Se alguém dá uma facada em você. Olha, Deixa que eu dou. eu não vou responder por esse processo aí. Pera aí, arruma a faca aqui, já Gente, resolve. ó, pras pessoas que levam tudo a sério, os mimimi, é linguagem figurada que ele tá falando, tá? Isso, Não ninguém é vai dar só facada. brincadeira. Ninguém. Professor de português aqui, Só pra concluir, que eu não quero mais falar do Bolsonaro, porque que nem eu não votei no Bolsonaro, eu votei nulo nas eleições e faço questão de dizer isso ó, abertamente, porque não tinha um candidato que me representava. Né? E assim, eu sou um cara democrático, eu não sou igual a esses idiotas do PT. Se você tá me ouvindo, aí eu vou falar direto pra câmera, se você é petista, você é um idiota, certo? O que acontece? O Bolsonaro, ele é o meu presidente, não votei nele. Eu não votei, mas ele ganhou democraticamente. com certeza. Então o que a gente não teve que aturar a Dilma, que eu também não votei nela. Aliás, eu sou um cara que assim, falam pra mim assim, cadê seu título de eleitor? Não ganhei porra nenhuma, né? Aquele título é uma mentira. Né? Eu tenho um título de eleitor, mas aquilo não serve pra nada. Né? Eu não votei no Lula, eu não votei na Dilma, ou seja, nas últimas eleições para presidente eu sempre votei em quem perdeu. E nessa última, no primeiro turno eu votei no Ciro Gomes. Né? Eu nunca elegi um presidente da República, mas ele ganhou democraticamente, assim como eu tive que aturar o Lula, tive que aturar duas vezes a Dilma, e aí vem o idiota do PT e vai dizer assim, mas o Temer não sei o quê. O Temer tava lá porque apoiou, era o vice. Ah, mas ninguém votou no Temer. Foda-se, você votou sim. Então não adianta discutir. O mais engraçado é que dentro dessa polêmica toda, né, quando eu vou discutir tanto com o petista quanto o bolsonarista, parece que junta os dois contra mim, porque eu discuto com todo mundo, né? Então, que nem... falar que o Bolsonaro representa uma mudança, eu discordo às vezes. Né? Então, primeiro, os filhos dele já significa aí uma oligarquia, praticamente. Né? O Bolsonaro pode até ser uma pessoa honesta, eu não tenho gabarito pra falar, mas os filhos dele são... Aí Flávio... É Flávio o quê mesmo? Flávio, Eduardo e... O Guinho, o Guinho, Zezinho, não lembro. A única que presta é a Eduardo. menina. Né? É a única que até agora não se envolveu em política, né? O melhor filho dele foi a fraquejada. Quando ele fraquejou, saiu alguma coisa boa. Então, eu acho que quem tem os filhos que ele... igual o Bolsonaro tem, não precisa de inimigo. Já tem ali inimigo de monte. Os filhos dele acabam falando bobagens às vezes. É a única coisa que pode depor mesmo, porque de resto, você vai ver que a gente tem acompanhado o que ele tem feito no Nordeste, que o PT, que sempre foi bem voltado no Nordeste, nunca fez. E o cara tá fazendo um monte de obra de infraestrutura, um monte de coisa que tava parado. Então eu acho assim, pegando o Brasil quebrado, pegando o Brasil na merda, duas pedaladas e tudo mais que tinha aí por trás. O Brasil... É assim, não acho que é a mudança nem um milagre. Eu acho que vai demorar muito mais que 4 anos pro Brasil se recuperar. Sim. O Brasil, a expectativa quando a Dilma saiu era de 20 anos para se recuperar. Então tem muito chão e muita coisa para ser feita. A gente tem que ter, igual o Rafael falou, eu não votei nele, eu votei, mas o Rafael falou, eu não votei nele, mas eu quero que ele faça o melhor. Eu não sei se seria a mudança, mas eu vou torcer para ele fazer o melhor. Senão eu tô torcendo contra... Eu só tenho assim, aproveitando que é uma retrospectiva, mas um prognóstico pro Bolsonaro também. Que é o seguinte, tomar cuidado, porque ele tá andando de moto agora, né? A Dilma andou de bicicleta, ele tá andando de moto ainda, então tomar cuidado. Né? Essa é uma piada um pouco mais elitizada. Então assim, a Dilma deu pedalada, ele tá dando cilindrada aí. Eu acho, na verdade, que ele até tem boas intenções, sim. O problema é que há uma quadrilha por trás de tudo, entendeu? O Brasil tá jogado na mão do crime organizado, essa é a realidade, tá? Esse é o meu ver. Aí você vai ver que tem político, é juiz, é a mais alta corte, tudo envolvida nos piores rolos possíveis, né? Então, assim, eu creio que
Ele até tem realmente boas intenções e eu gostaria que ele fizesse alguma coisa realmente boa, porque a gente tá tudo no mesmo barco. Se isso daqui afundar, vai todo mundo se ferrar. Entendeu? Exatamente. E eu não quero me ferrar. Entendeu? Quem tá afim de se ferrar, vai morar na Venezuela, vai pra algum outro lugar assim, que já tá tudo lascado. Agora, eu acho complicado, né, também muita gente ficar julgando. Ah, mas não tá fazendo nada, mas começou agora o governo. Entendeu? Se a gente prestar atenção, quantos anos de roubalheira foram isso aqui, né? Quanto vagabundo metendo a mão Começou no em nosso 1500. dinheiro, entendeu? É. Então, assim, eu espero que ele faça, assim, um bom governo. Eu espero que, por exemplo, os filhos dele parem de falar paz, tanta né? besteira, porque às vezes os caras vêm lá na televisão, já sabe que ele tá sendo malhado aí por diversas Meios de comunicação, diversos meios de comunicação, meios políticos, exatamente. Estão malhando o cara, estão tentando achar qualquer problema para poder malhar o cara. Então acho que seria legal também os filhos dele prestar um pouco atenção no que fala, sabe? Tentar trabalhar mais, falar um pouco menos de besteira, para ver se realmente acontece alguma coisa boa por aqui. Porque a gente realmente tá precisando, porque pelo amor de Deus, viu? Muito bem. Eu Tá penso feio igual. aqui, viu? Tá feio. É vagabundo metendo a mão na merenda de criança, né? É vagabundo dando tiro, né, em trabalhador aí, porque... Ah, eu peguei o seu celular, peguei sua moto, mas mesmo assim quis atirar em você e acabou, entendeu? Tá feio. Os valores invertidos. Totalmente invertidos, totalmente. Você sabe, assim, eu acho que de nós três, eu acho que talvez eu tenha a opinião mais diversa, vai. Eu não consigo ver o governo do Bolsonaro como algo realmente bom, realmente não consigo. Mas é uma coisa interessante, porque é muito complicado falar do governo Bolsonaro, para mim, pelo menos, eu acho assim. Primeiro que ele não ganhou a eleição, é que os outros perderam, tem uma diferença nisso. Né, que nem você falou, a questão do PT. Então, como a revolta da população brasileira era muito grande com relação ao PT, a saída mais próxima foi o Bolsonaro. E me parece muito óbvio que ele próprio não imaginava de fato que ele fosse ganhar, porque se você prestar atenção nele, agora ele até está diminuindo um pouco isso, mas ele sempre teve aquela cara de bobo alegre que não acredita que está onde ele está. Né? Porque era óbvio que ele não tinha um plano de governo, ele não tinha a intenção de ganhar, porque ele achava que não ia ganhar. A gente tem que lembrar que esse cara, que o Bolsonaro, ele tem quase 30 anos de política, de vida política, sem ter feito absoluto zero, nada. Ele nunca fez nada. Ele nunca foi um político de fato. Ele é um político de carreira. Né? Ele conseguiu fazer disso uma forma de ganhar a vida, e ganhar muito bem, diga-se de passagem. Ainda que não tenha feito nada escuso, ele também não fez nada para ajudar ninguém. E eu acho que assim, o governo dele é um governo fraco, um governo ruim, um governo que não está preparado para essas coisas todas que vocês estão falando que é verdade. Eu acho que é isso. Mas, a exemplo do Rafa, eu também não voto. Porque eu acho que o problema que a gente tem no Brasil é muito mais estrutural do que a questão de é esse ou aquele político. Porque se eu votar nesse cara vai resolver. Não vai resolver porque o sistema está errado, o sistema é ruim. Né? E eu acho que o Bolsonaro ele faz parte, sim, desse sistema. A diferença é que às vezes as pessoas falam, mas ele é honesto. A questão não é nem ele ser honesto, eu acho que ele é burro demais para fazer parte até dessas roubalheiras, ele nunca participou, porque ninguém nunca quis Nunca convidar chamaram ele. Nunca chamaram ele, não fazia parte da galera. Só que assim, apesar de eu estar falando tudo isso assim, mal dele, pode dizer assim, eu ainda prefiro essa porcaria que eu acho que ele ao invés da opção que era um Haddad petista voltar ao governo. Eu acho que para mim isso seria o fim da picada. Né? Então, acho que assim, eu acho que o brasileiro votou dessa forma. Na verdade, a gente tem que lembrar que a gente teve muito mais voto branco e nulo do que voto no próprio Bolsonaro. Então, assim, lógico que é um voto de revolta. As pessoas não queriam o PT mais fazendo isso que vocês falaram, que é a real, é o que aconteceu. Eu só acho que, assim, ele não tá preparado, ele fica muito claro, e não só dessas burrices todas, que eu acho que ele é um energúmeno também, mas a questão é que ele não sabe o que fazer, ele não tem esse molejo de político para resolver. Porque, o cara é eleito presidente. Aqui no Brasil, para quem sabe um pouco de política, sabe que não é o cara ser presidente que ele vai resolver alguma coisa. Ele tem que trabalhar com as duas câmaras que a gente tem, senão a coisa não anda, senão não funciona. E ele não sabe fazer isso. Ele simplesmente não consegue articular porque ele não tem essa capacidade de articulação. Ele não é esperto nem inteligente o suficiente. Eu acho isso bem sério. E tem, lógico, aí vai ter esse negócio que falar dos filhos dele. Eu acho que os filhos dele são um reflexo dele. Sabe? Eles são tão abestados quanto o próprio pai. A diferença é que ele é mais experiente, ele sabe que em alguns momentos ele até consegue ficar de boca fechada. Mas se você prestar atenção, você vai ver que quando ele, por exemplo, deu aquela mancada de falar mal do presidente da OAB,
foi de graça, assim, ninguém tava falando do cara, o cara foi lá e falar mal do pai do cara, porque o cara foi torturado, não sei o quê. É um negócio meio absurdo. O próprio fato agora recente da Argentina, né? Porque se você analisar, mesmo com todas as picuinhas entre a esquerda e a direita, que a gente precisa fazer um programa explicando o que é a porra Sim. da esquerda e a direita, e mostrar que historicamente no Brasil não faz sentido. Nós pegamos essa ideia de outros lugares e aplicamos aqui como se fosse uma verdade. O Evo Morales veio na posse do Jair Bolsonaro. O presidente antigo da Argentina veio. Todos os grandes líderes da América Latina vieram na posse do Bolsonaro. Aí só porque ele não concorda ideologicamente com o cara, é como se a Argentina não existisse economicamente pro Brasil. E ao contrário, né? É um mercado extremamente importante. Exatamente. Mas é isso que eu digo. O Bolsonaro, ele é o bobo alegre que deu, por um monte de fatores, né? Um monte de fatores levaram ele à presidência. E isso faz com que ele esteja lá. Mas ele não sabe como usar isso. Em alguns momentos ele acerta, até porque esse caráter populista que ele tem é interessante porque, que nem você falou, assim, que ele tem boas intenções. Eu acho que, assim, ele é um troglodita, mas é um troglodita que muitas vezes tem uma boa intenção. O problema é que a forma como ele coloca essa intenção em prática é horrível. É geralmente sendo misógino, sendo racista, fazendo um monte de bobagem, ou falando um monte de bobagem que não precisava. Ou até arrumando encrenca com quem deveria estar sendo parceiro. Mas você sabe o que é pior nisso tudo? É que ele representa uma grande parcela Sim. da população que pensa igual ele. Ou Sim. seja, o brasileiro ele é racista, o brasileiro ele é, de uma certa forma, elitista, porque uma coisa é a mentalidade elitista, né? A classe média acha que é rica. Tem muita gente de classe baixa que acha que é rico. E dentro da mentalidade acaba englobando isso. É capaz que dê certo. É capaz que dê certo. Tomara. Eu Justamente. espero. Não, apesar de eu ter falado A torcida tudo isso, é eu essa. sinceramente espero, né? Por isso que eu disse, ainda eu prefiro esse idiota, que eu sinceramente acho o Bolsonaro um idiota. Eu ainda prefiro esse idiota tentando do jeito torto dele fazer alguma coisa, do que a certeza de que o PT ia continuar fodendo sim. o país. Entendeu? Pelo menos, se ele tiver a menor intenção de fazer alguma coisa... Algumas coisas que ele fez até funcionou, ou tá tentando funcionar, como o negócio da Previdência, e coisas que tem que ser feitas. Exatamente. Ele tá fazendo de um jeito torto, meio errado, mas tá indo. Se fosse com o PT, nem isso a gente tinha. Mas sabe o que eu vejo também? O problema é que nem você falou que ele não tem muita articulação com Câmara, com o Senado, mas o problema também é que eu acho que ele não tá mais deixando os caras morderem uma fatia grande do bolo. Isso. Então realmente vai dar problema. Você Se o falou cara que ia ele não falar. mete a mão, Mas se o aí- cara ele não mete a mão no bolo que ele tava acostumado a meter a mão, ele não vai correr Cortou junto com verba, ele, cortou Mas entendeu? aí monte de entra coisa dentro daquele desses negócio paradas. Aí o sistema que eu eu acho que falei, assim, não- resumindo, de verdade, pra mim, o problema do Brasil é o brasileiro. É. Entendeu? Pra mim é esse o problema. Não é o político em si. O político não veio de Marte, o político veio do brasileiro. Sim, é a representação da entendeu? gente. Então, se ele não. Se você tem lá o cara da Câmara que mete a mão, o cara, né, o brasileiro reclama da Câmara, do Senado que mete a mão, daí o cara vai lá, acha um celular caído na rua, ele tira o chip e coloca um outro chip. Sim, com certeza. Então você vê que o negócio está enraizado, entendeu? Sim, sim. O brasileiro ele tinha que aprender um pouco mais de que ele tem força se ele se unir e se ele brigar pelos direitos, entendeu? Se, por exemplo, os brasileiros se unissem mais, parar com essa palhaçada de eu vou na Paulista no domingo protestar quando a Paulista tá fechada. Nossa, o que você tá fazendo no seu país? Para todo mundo, não precisa ir na rua quebrar as coisas. Não sai de casa. Fica todo mundo sentadinho no sofá e fala, bom, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer absolutamente nada enquanto tiver essa zona nesse país. A hora que as coisas começarem a andar, a gente começa a fazer tudo funcionar. O brasileiro tem o poder de fazer isso. O único problema é que se o brasileiro pensa em articular alguma coisa desse tipo, vem uma determinada emissora e fala, vamos pôr aí o Brasil para jogar contra sei lá quem. Acabou a greve. Vamos assistir futebol. Entendeu? Só pra- O brasileiro ele só é meio pra encerrar, perdido, parece uma barata tonta, né? Infelizmente. Parece que tem alguém ligando aí no tem telefone. Bolsonaro ao vivo aqui com a Chernobyl, primeira vez que o presidente fala com a gente. O Bolsonaro quer direito de resposta, como um canal livre e demoniocrático que nós somos, vamos deixar o Bolsonaro. Alô, presidente? Alô? Tudo bem com o Vocês senhor? estão falando mal de mim aí, ok? Eu tô ouvindo aqui, pô. Tá de brincadeira, pô. Tô fazendo coisa aí que... Pô, tá de brincadeira. PT aí, bando de vagabundo, quilombola, indígenas safados, nunca fizeram, pô. Você tá de brincadeira. Presidente, o pessoal aqui tava comentando que a única coisa que você fez foi tirar o horário de verão. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que você Tirei fez? horário de verão, mas pra que serve essa porcaria, ok? Horário de verão, você vai sair pra tal de dia, pô. Vai trabalhar, pô. Horário E a de tomada verão, de 3 quando pontos, ele- presidente? A tomada de 3 pontos. Vou tirar também, pô. Vou tirar a tomada, pô.
Vou tirar também, acabou a tetinha, pô, acabou as tomadas, ok? Pessoal, boa sorte aí ao programa, tô assistindo aqui. Muito bom o programa, hein? Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Logo, Nada, tchau. Logo a gente vai ter que dar uma resposta, direito de resposta pro Lula também, né? Então, vamos passar aqui pro próximo tema que também representa a ideia do Bolsonaro, que é a questão... Acho que eu vou emendar 2 assuntos numa só, que é a queimada na Amazônia e o vazamento de óleo no nosso litoral, né? Que... Eu queria saber, é um mito isso ou o nosso único mito é o Bolsonaro? Né? Na verdade, o vazamento de óleo é porque o Brasil, em relação ao mundo, o Brasil é uma piada, né? Então, o que tiver que fazer... Lembra? Olha, não me lembro há quanto tempo atrás faz isso. Lembra que mandaram uns containers cheios de lixo pra cá? Sim. Entendeu? É porque aqui representa bagunça, entendeu? Lixo você aqui, joga no lixo, né? Exatamente. Eu queria ver fazer isso, por exemplo... Jogar fosse o essa contrário, quantidade de óleo, por exemplo, num país europeu, se jogasse nos Estados Unidos para você ver o que ia acontecer. Aqui, imagina. Estão falando que o Brasil precisava trocar o óleo, né? Então... O Brasil precisa trocar tudo, meu. Todas as peças, óleos, fluidos de O André falou, o arrefecimento. problema do qualquer Brasil é coisa. o brasileiro. É o Não brasileiro. descobriram onde vê esse óleo até Ainda hoje. não. É isso. Ainda não. E aquela averiguação da Universidade Federal lá de Salvador, que veio que o óleo, o tipo do óleo é da Venezuela. Não, É verdade já isso? descartaram procede? isso. Como Aí já os falaram caras- que era de um navio grego. Grego. E também já descartaram. E aí, enfim. Resumindo, é Eu de acho Marte. que foi um OVNI que Veio caiu. de Marte, entendeu? Carregado, É isso, é isso entendeu? aí. Acabou. O ET se Entendeu? perdeu. E Caiu mesmo no que mar. descubra quem foi, o E Brasil vai lá tentar entrar com alguma ação, alguma vai. coisa, alguém vai olhar e vai dar risada e falar, Ai, tá Brasil, aí onde que é Brumadinho, isso tá aí? Acabou de Ih, acontecer. taca fogo. Mariana, Entendeu? aconteceu. Ninguém foi preso. Faz não nada. vai continuar faz acontecendo. nada. Isso Vai. podia estar na nossa, né? Porque Putz, foi tão cruel O problema isso. do Brasil é o brasileiro, brasileiro. entendeu? Não sabe reivindicar, não sabe brigar, não sabe cobrar direito, entendeu? Agora, A imagem com relação a esse negócio falando da queimada na Amazônia, é uma coisa interessante até que eu falo, será que é mito, não é mito? Porque assim, ó, a Amazônia, ela queima há décadas. Isso não é Exatamente. novidade, É não, verdade. gente, pelo amor de Deus. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E diga-se de passagem, nenhum governo, nem o Bolsonaro, nem o do PT, nem o Fernando Henrique, ninguém fez porra nenhuma até hoje para resolver esse problema. A gente perde campos de futebol todo ano em espaço da Amazônia e ninguém fez absolutamente nada até agora. O único problema, aí volta a história da questão do Bolsonaro. O problema é que precisaria de uma pessoa mais madura no cargo que ele ocupa para não sair falando bosta que ele fala. Foi o Leonardo DiCaprio que mandou queimar. Gente, pelo amor de Deus, não é por aí. pelo amor né? de Deus. Ó, No ele Rio Grande fala do umas Sul, bobagens às vezes. Lá no né? Rio Grande do Ele Sul tinha o pessoal eu tá acho que ele tinha queimando que faz filtrar um tempo. pouco mais, entendeu? Eu fico pensando, eu fico imaginando como deve ser como é que é o assessor de imprensa dele. O cara deve ter um infarto por dia, né? Deve ter. Toda vez que ele abre a boca, fala, puta que eu pariu, O que mais Bolsonaro, me deu cala a dó- boca. Ué, Isso que eu não o me mais conformo. me deu dó foi ver aquelas girafas fugindo da queimada. Né? Essas porra dessas girafas. Agora, falando de girafa, né? Olhando do alto, satélites. Eu tive a curiosidade de pesquisar no site do INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De 2002 até hoje, número de queimadas. O pessoal fez tanto alarde, né? Com essas queimadas. 2002, 1.221 focos ativos. 2005, 5.000, anotem. 5.981. Para chegar onde eu quero. 2009, 2.409. 2015, olha lá, quem é que era o governo, né? Que tava aí fazendo barulho. Quem era? Quem era? Quem era? Quem? O partido da estrelinha. 5.004 focos. 2019, agora, dezembro, 3.026 focos. E em 2005, a gente teve quase o dobro. E ninguém falou merda. Mas sabe por que ninguém isso falou você nada? tava falando, Porque ninguém algumas. falou nada. Mas sabe por quê? Porque algumas emissoras estavam ganhando o triplo do que ganhavam, né? sim, Se a gente sim, chegar sim. nesse ponto, né? Favorecidos, Aí né? agora tá ganhando o triplo a menos, então fala-se mais, né? Houve essa polêmica das ONGs. É isso que eu falo. Sabe que eu fico emputecido, meu? O sistema de comunicação, né? A mídia em si, poxa, devia estar tentando trabalhar a favor do Brasil, né? Pois Eu é. vejo que é uma disputa de poder, é uma tentativa de se criar, aumentar mais ainda essa massa de manobra que a gente tem. É aterrorizante isso. A mesma imaturidade É que o surreal. Bolsonaro tem de falar as merdas, a Globo, por exemplo, faz exatamente o eles são tão imaturos quanto Exatamente. brigando com o É. Bolsonaro. Fica e Ué. o povo é que se fode, né? Aquele episódio do fogo porteiro. cruzado. Foi o Mas pior. o povo nunca foi Do prioridade. porteiro, É. do condomínio.
Ah, ele liberou o cara lá que fez a chacina da Marielle pra entrar lá pra conversar, foi na casa do Bolsonaro. Cara, depois foi comprovado que o cara foi visitar um outro cara lá que realmente fazia parte de um grupo de extermínio e não tinha nada a ver. A questão é que a Globo tá bem brava. Mas sabe qual Eu que não é vi ninguém se retratando. Sabe qual que é o problema? Lógico que não. Mas pra que vai Sabe ser qual que é o tratado? problema? O Nunca. pessoal consegue encontrar, os petistas e a Globo conseguem encontrar um paralelo gigantesco entre a Marielle e o Bolsonaro, mas eles não conseguem entender a porra do triplex do Guarujá. Eles não conseguem entender a porra do sítio da Atibaia. Verdade, Ou seja, eles só verdade. enxergam dos dois lados. O filho do Lula, né? Que era um simples funcionário Catador lá do... de bosta. Catador de bosta. E hoje é um dos caras mais ricos. Né? Que coisa, eu não consigo Tem entender. lancha. Consegue. A Mas mulher aí- dele que mas vendia aí, por Avon e exemplo, ficou rica. Olha que coisa. exatamente, né? É, Avon. A mulher dele que era professora. Aí, Pô, ó, que será que aquela beleza. mulher deu aula alguma vez na vida, realmente? Ah, com certeza. Não, aí é pariu, o que eu vou falo, te por levar. exemplo, né? Fala-se dos filhos do Bolsonaro que eles fazem uma papagaiada também do caramba. Mas cadê os filhos do Lula também? Que também Sim, sim. destruíram o Brasil. Porque a filha do tem Lula não vergonha fala dos nada filhos, desses essa é a caras, verdade. quase. Que tá devendo Entendeu? na justiça a grana que ela pegou pra uma ONG e sumiu com o dinheiro. Ela ganhou um cargo agora, público. Deram um cargo pra ganhar acho que 7 mil, 10 mil, não sei quantos mil aí por mês. A menina tá... Uma ONG. É. Aqui, ó. Que Botei beleza. também. 40% dos repasses que vêm de fora são repassados para as ONGs. 40, não é pro governo brasileiro, não. 40% Mas é é lógico. dinheiro, é muito dinheiro. Só da Alemanha, quantos milhões que eram? Que eles mandavam por ano pra gente, pra combater incêndios e não sei o quê? É, não me Ah, eu não me Era lembro. muito, Eu não era lembro. dinheiro, É, era não sei muito quantos dinheiro. milhões de euros. Por né? isso que a Chernobyl Company, quando contratou a gente, fez um bom negócio, porque aqui não tem idiota. Ninguém aqui vai sair defendendo o PT e nem o Bolsonaro. A gente não é idiota. A gente sabe que político, é que nem a música do Falcão. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. É, e cada Não um seu tem o que mudar. cada macaco no seu galho e vamos que vamos. Bom, enfim, né? O programa Ah, tá tenso hoje, hein? A gente? Amazônia tá queimando, o pessoal no Rio Grande do Sul continua queimando como sempre. Calma, chimarrão, gente. Chimarrão. E churrasco. E churrasco. O povo na Praça Pôr do Sol continua Chupando, queimando. tomando chimarrão e queimando O churrasco. pessoal, ó, a Jamaica. povo lá da praça a não. Jamaica vem queimando faz tempo, cara. Ninguém fala nada. É verdade, Enfim, é verdade, agora é por verdade. falar em queimando, nossa próxima. Você já queimou, Rafa? Eu tomo sol. Ai, ai. Quando eu tomo sol na laje, né, de biquíni, né, eu Nossa queimo, senhora, dou uma para. queimadinha lá um pouquinho. Nosso querido Dom Pablo. Dom Pablo. Benção, Dom Pablo. Benção. É, mas você sabe, eu me produzi pro programa. Eu sei, Vim eu fazer sei. programa aqui com vocês. Pô, Então... tá igualzinho, cara. Agora, Rafael de por Tropolha. falar em governo Bolsonaro, em essa ideia de direita que tá no mundo, né? Que mais uma vez voltamos a dizer que isso é uma idiotice total, né? E blá, 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 blá. Esse negócio de queimada em óleo, né? E as tartarugas do Afeganistão e etc. Puta merda. Vamos falar de uma adolescente chata pra caralho, que provavelmente não tem o que fazer, que vem falar de não soltar fumaça na atmosfera, mas vem de barco pra discursar na ONU, né? Queimando óleo diesel. Porque a menina é muito chata, cara. Ela vem falar, ó, que nem, ó, ela chega lá, meus sonhos foram roubados, não sei, dá a impressão que ela passou fome lá na África, né? Ela tem uma vida burguesa, né? Veio de um A país. mãe dela é cantora de ópera, incrível, famosa né? na Suécia. Vem, a mãe dela. vem da Suécia, um país de primeiro mundo, e ela vem falar que roubaram os sonhos dela. Tinha que soltar essa menina no Nordeste lá com o trabalho escravo, que não tem trabalho escravo no Brasil. Tinha que soltar ela lá na África pra ela passar fome, mas não. Alguém viu ela bonitinha com aquela cara de ranzinha. Imagina essa menina com 50 anos? Mas na verdade essa menina ela é um fantoche, né? Então, fantoche. Ela é um eu fantoche. queria- Essa é a cochata. realidade, Eu- entendeu? Eu peço licença para interromper vocês por causa desse. Nesse tema específico, tem uma coisa que é o seguinte, eu acho, eu tô pouco vendo, se é que eu tô vendo alguém discutir isso na internet. Estão falando muito dessa menina e eu acho que ninguém tá olhando exatamente pro ponto que deveria ser olhado. Essa menina, ela é uma adolescente que tem problemas mentais, né? Não, é sério, não É verdade. não é brincadeira. Ela tá dentro do espectro autista. Tá? Então, assim, ela tem uma síndrome, não é um problema mental, não é retardada, não é nada disso, mas ela tá dentro do espectro autista. Uma das coisas que acontece com a pessoa que tem essa síndrome é ficar... como é que fala? Focada em alguma coisa de forma exacerbada. E aí o que acontece? Pessoas adultas, né, totalmente capazes,
veem essa menina, isso inclui os pais dela. Exatamente. Tá? Ganharam dinheiro, Pegam muito dinheiro essa com isso. menina, e aí, assim, ao invés de olhar pra essa menina e ver e falar pra ela assim, não vamos incentivar isso, porque isso faz parte da síndrome dela, isso é ruim pra ela. Porque eles estão pegando ela, como você falou, um fantoche, colocando ali e falando assim, você foca nisso aí. E aí a menina, lógico, é óbvio que ela vai aparecer lá e vai dizer, roubaram, fizeram, mataram. E aí vai virar uma ecochata, pentelha pra cacete. Só que assim, a questão não é culpa da menina. A menina, ela nem tem a capacidade de entender exatamente o que está acontecendo. Né? Exatamente, né? É verdade. Eu vi até uma entrevista dela na internet, onde um repórter faz uma pergunta para ela, ela sequer consegue responder. Não soube respondeu. Ela fala para pessoas responder, porque ela não tem essa capacidade. Então, assim, ela é uma criança que tem problemas, e ao invés de ajudarem ela com o problema, aproveitaram-se da imagem dela, estão explorando essa menina por causa de uma agenda, de uma ideologia X ou Y. E eu acho isso fim da picada. Aí, assim, é óbvio que quem vai ficar que nem a gente olhando, fala assim, lógico, ela tá falando de uma pauta que é real. Tudo bem, é real essa pauta. Mas não ela foi com a programada para aquilo, né? Não com a intensidade do jeito que ela tá fazendo. E, principalmente, gente, ela tinha mais o que fazer com essa menina. E eles estão dando... É aquela história, você tem um problema, ao invés das pessoas tentarem tratar esse problema, eles ficam colocando fogo, lenha nessa fogueira. Eu fico com dó dessa criança. Sinceramente, fico com dó dessa criança. Ela tá sendo uma vítima até dos pais, né? Exatamente. Os pais não deveriam estar deixando ela se expor desse jeito, né? Ela é uma marionete. Quem é a Greta, quem não acompanha, ela é uma ativista ambiental que ficou famosa aí ao redor do mundo todo. Até saiu na revista Time, né? Foi eleita a personalidade das 25 adolescentes mais influentes do mundo. Ela tem 16 anos, né? Então o que o Eric tá falando realmente faz todo sentido, né? É uma criança que ainda não tem a capacidade cognitiva de entender certas coisas. Tem dificuldade de responder. A gente vê no Brasil coisas acontecendo assim também. Sim. Né? Que se pega uma figura que representa um tipo de ativismo, no caso dela é mais medonho, porque ela tem um problema real, físico. E ao invés de simplesmente... Comprovado, né? De vez de tirar um pouco disso, porque isso faz mal pra ela. Você percebe o quanto ela fica né, exagerado naquilo, porque é isso, ela foca de um jeito absurdo. Então, assim, deviam amenizar, atenuar isso, e não ficar explorando, cutucando mais essa menina. Isso eu acho fim da picada. Mas vão explorar cada vez mais, né? Porque ela consegue atrair atenção, né? Ela consegue eles vão público. fazer igual o ditado. É isso. Eles vão mastigar, a hora que não tiver mais sabor de nada, eles O gospem. ano que vem ela não é mais a personalidade dela. Não é. Eles arrumam outro fantoche. Não, nós vamos ter... Vão espremer ela igual uma laranja. A hora que não tiver mais caldo, nada, né? Não tiver mais nada Heróis pra... de momento, heróis... Nós vamos ter uma pauta pra isso. Enfim, né? O André teve uma hora, voltando já passando pra próxima pauta, né? Porque a nossa pauta grande hoje, né? O André tava falando sobre o sistema brasileiro que... Não, o sistema no mundo, né? De uma forma geral, que tá todo fodido, né? E engana-se quem pensa que o Comando Vermelho tá por trás disso. Engana-se quem pensa que o PCC, né, tá por trás disso. Ou então aquele outro lá que é do Nordeste, lá, eu esqueci que alguns eu não lembro o nome. meses atrás aí fez um escarcéu lá, esse bando de bandido também, né? Mas por trás deles tem uma outra sigla, né? É STF. Pra falar a real. Bom, como eu não citei nome de nenhum dos calhordas... Mas você não pode falar isso. Porque você vai ser processado, porque hoje a gente vive na ditadura da toga, né? Se eles me prenderem, Se eles me prenderem... O que importa é isso. Se eles me prenderem porque eu falei mal do STF, eu vou ser sustentado pelo Estado, certo? Vou ter direito a uma cela especial e foda-se o STF, então. Certo? Companheiro Rafael. Inclusive tem um ali no STF, eu não sei se vocês sabem, o cara não tem nem OAB, aquele cuzão. Tem um lá que não tem nem OAB. É só indicação Ele mesmo. foi indicação. É tudo indicação. Então assim, eu não tenho medo. Se quer prender, prende. Eu já tô todo fudido mesmo. Você não vai tirar nada de mim porque eu não tenho porra nenhuma. Não vai tirar nada de mim. Pior do que tá, não fica. Então, Eu ia dar um toque pra você, companheiro. Que na verdade, se você for preso, eu te dou a receita de como fazer pinga com a urina, tá bom? inclusive tá aí o nosso próximo tópico, né? Então o cara até sai um negócio de dentro de você, o demônio indo embora. Nossa, que zumba. Lula saindo da cadeia. Olha, entrou no tema. Né? Lula saindo da cadeia, inclusive daqui a pouco ele vai ligar aqui de Demorou, novo. né, pra sair, né? Demorou, né? Demorou. Não tem lei, né? Mas você sabe que isso é um ponto complicado também, porque, olha, se você pensar, quando a gente fala da segunda instância, né, prender ou não em segunda instância, a gente esbarra em dois pontos.
Um ponto que é a questão da Constituição, que diz que a pessoa tem direito até o último recurso. Então, em tese, ninguém deveria ser preso antes de acabar mesmo. Então, na segunda, não deveria. Por outro lado, uma pessoa que foi condenada por um tribunal e por 2 tribunais, e a ideia geral de justiça do país inteiro diz assim, olha, o cara é um criminoso, ele deve ser preso. Assim como em países como os Estados Unidos, o cara é preso, ele continua os recursos, mas preso. Mais preso. Não como... Só que para isso o problema é a gente esbarra na nossa Constituição, que é uma bosta. A nossa né? prostituição. Na verdade, a gente não tem uma Constituição, né? Nós gente- temos uma cópia, né? Não, a gente tem uma prostituição. Não, e na verdade, assim, é um absurdo, porque assim, você pega É os Estados su- Unidos, os caras é, têm é 5 surreal. pontos, aqui a gente tem 800 pontos e ninguém E sabe porra nenhuma como Na isso verdade, funciona. nós muitas temos leis. brechas, O né? problema é o jeito que elas são trabalhadas para que se criem brechas. Na verdade, Entendeu? o Lula... É medonho. É um caso medonho. como esse. O Lula, ele está esperando pra pedir música no Fantástico. Condenado em 3 instâncias, é que nem jogador de futebol, faz 3 gols no jogo e pede música no Fantástico. O Lula ainda vai pedir a musiquinha dele lá. Do jeito que É, ele vai aí comprar tem- o Fantástico. né? Sabe o que é E interessante? tem ministros que falam, né? Não, devemos confiar na justiça do Brasil. O brasileiro ele não pode ficar assim desacreditado. Mas como é que você vai tamo acreditar, A justiça cara? do Brasil ela não é só Entendeu? cega, né? Ela é surda, é Muda, Muda, não tem os é, braços, tal. não tem as É, pernas, ela tem- né? Sabe problema, qual foi né? uma coisa interessante? O Lula, ele foi solto naquela semana que deu aquele bafafá com o Bolsonaro, né? Foi. Que ele começou a xingar a Globo, né? Inclusive nós temos o áudio aqui, como é que foi? Vou dar play aqui. Calhodas, vagabundos! Isso aí. Me deixe em paz, calhodas! 10 vezes calhodas! Mas Vai o- estourar o microfone Vai aí, estou- Rafael. já estourou aqui. Mas o que eu queria falar sobre isso é assim: naquela semana, o Bolsonaro desceu a lenha na Globo. E quando o Lula sai, a Globo foi lá, né, como uma prostituta, como a Geni, descrita pelo Chico, né? Foi lá abrir as pernas pro Lula. E o que o Lula fez no palanque? Desceu a lenha na Globo. A Globo Mas eu foi, acho ótimo, foi de porque pernas tá sem abertas, moral o até Lula no podia meio dos fazer o quê? vagabundos. Meteu o pau. Ele tava preso há quantos... não, o pessoal às vezes esquece que antes, quem é mais velho vai lembrar que na época do auge do Lula, a Globo apoiava a outra parte, apoiava a direita, Exatamente. apoiava o Collor. Aí, de repente, agora eles A apoiam Globo. o Lula. Mas eles apoiam quem dá mais dinheiro. É lógico. É quem tá É uma rifa. liderando o status quo. na É época uma que eles rifa. apoiam. Você tá pensando que lá é Chernobyl? A Chernobyl é que não aceita isso. É tipo prostituta, quer pagar mais, leva. Cara, É bem Poxa, isso, mas você é falou de assim. escolher os ministros e tal. Não sei, eu gosto muito do Lobão. Eu gosto. Ele é muito louco. Do Chapeuzinho E ele- Vermelho? Não. Do dia que ele foi participar de um show, não sei aonde, eu não vou lembrar com detalhes da história, mas ele foi assistir uma apresentação do... como é que chama? O ministro da Educação do... Ministro da Cultura, na época, Gilberto Gil. Gilberto Gil. Tinha acabado de ser nomeado ministro da Cultura, cara. Desculpa, eu falei educação, imagina, até parece. Ministro da Cultura. E o Lobão tava lá, no negócio. Aí estavam... Era um evento, agora eu lembrei. De várias etnias, de várias religiões, de vários países do mundo todo, aquelas pessoas com turbante, aquela coisa meio mística e tal. E o Gilberto Gil é um cara todo espiritualizado e tal, não sei o que. Ele foi falar. Já tá Ele- quase virando espírito, já. ele foi falar, cara, eu vou incorporando os negócios. Aí ele chegou na hora de falar e isso o Lobão conta com detalhes. Assim. Depois, quem quiser ver, pode ver a história do Lobão com o Gilberto Gil, que vocês vão dar risada. Tá no YouTube. Vou deixar a Ele descrição fala no assim, link. isso, deixa ele... Boa. Ele fala assim, de repente Gilberto Gil começou, chegou lá no alto, no palanque, né? Começou a falar, discursar sobre a diversidade cultural e de etnias no Brasil. E começou a falar uma série de coisas. De repente alguém perguntou pra ele sobre o plano de governo dele. Aí ele... Começou a bater no microfone assim, ó. Aí ele começou a fazer um sonzinho, daqui a pouco saiu um batuque. E ele não falava nada com nada, daqui a pouco ele saiu dançando. Começou a dançar no palco. Falou que incorporou o pai Joaquim. E aí não falou mais nada. Pronto, meu plano é esse. Eu pensava na época que o Gilberto Gil ele fosse Perdida. ser ministro da Fazenda. Né? Porque ele não canta aquela música Sítio do Pica-Pau Amarelo lá. Dá pra plantar um pouco de erva lá. tá tudo de pra boa. tá- é verdade, Pô, cara. pô, Gilberto Gil continua queimando, cara. Esse continua queimando. E é um bom músico, né? O cara tem a história dele musical muito bonita. Só que assim, essa passagem do Lobão, cara, pra mim ele perdeu uns pontos aí. Tem uma nesse frase negócio, do cara. Lobão que eu acho que a gente tem que começar a incorporar aqui na Chernobyl, que é a paldurecência. Ah, boa. Né? Porque o pessoal não tem a paldurecência. Paldurecência. Não tem. Lobão é Bom, um grande neologista. Por falar em paldurecência,
Nosso último, inclusive assim, eu queria muita seriedade para falar sobre isso, porque é a pauta mais importante aqui da nossa retrospectiva. É o tema mais importante, Tanto tema já, né? que é a morte do Gugu. Eu queria citar que isso teve até um motivo de discórdia, eu vou colocar isso na descrição do programa também, que tinha um boneco, um brinquedo na época do Gugu, que era o Gugu equilibrista, não sei se vocês lembram, né? lembro. Inclusive a Record, né, aproveitando aí o sucesso da morte do Gugu, tá pensando em relançar o brinquedo, né? Não, você tá de brincadeira. É, lógico. Porra, cara. A cara Lógico dele. que eu tô de brincadeira. A gente vive num mundo Eles que... vão relançar, mas vão colocar uma quina embaixo. Quando cair, Puta merda. pra ganhar, não pode deixar cair. Caiu, já era. Não, mas o Gugu é um cara esse que, programa é o pior. historicamente, olha, ele é muito importante, cara. Ele é muito importante. Banheira do Gugu. Você pode Passava ver, ó, na hora do almoço, as mães não precisavam nem chamar os filhos pra almoçar, né? Não, Tava todo mundo já não, sentado no sofá. Com a almofada no colo. A campeonato das garotas de camiseta molhada que também. tinha que jogar com o revolvinho esse era lá. no domingão, né? É. Domingão. Não, Não, Sabadão Sertanejo, né? Que tinha isso. É, aí. isso. Exatamente. Isso. Agora, o Gugu foi muito importante, pelo menos sexualmente pra mim, cara. Foi Você importante. teve alguma coisa com Não, ele? eu tava no auge ali. Estranho isso aí. Cada um. Era aquele negócio. Toma cuidado. Dava intervalo no programa do Gugu, você ia pro banheiro. Aí você voltava, você ficava indo e voltando Afinal, pro todo mundo banheiro. fazia isso, né, pessoal? Todo Inclusive, mundo só... acho que o Gugu. Você acha que o meu pintinho amarelinho ali é o quê? Ele se apaixonou por um chinês, por isso que ele fez essa música. E no final das contas, ele mesmo não era chegado, né? Não era... não sei. Não, cara. Não sei. Agora, Não sei, né? Vai saber, né? Onde ele morava mesmo? Ele, Ele tava morando em Orlando. onde Em Orlando. Em Orlando. em Orlando, Era por seu pouco vizinho, tempo, né? Guilherme. Mas eu não falo muito com ele. Ele ficava na janela cantando. Ele ficava na janela mostrando o pintinho amarelinho. Batendo no vidro, assim, velho. Ó, não sei se vocês sabem, Torta, ele começou ali dando ideias pro Silvio Santos de quadro. Foi. Né? Então, a Torta na Cara, né? Aquelas gincanas que ele fazia, o táxi do Gugu. Né? A coisa ele- mais escrota que alguém já inventou na face da humanidade, cara. Era um negócio horroroso, Táxi do velho. Gugu era... O do Gugu foi muito importante pra Não, TV. o Gugu lançou um segmento, né? De Sim. programas, né? Porque esse Ruim, programa não tinha mas- muito. Ruim, na época todo mundo achincalhava o programa, né? É que hoje tá tão ruim que aquilo que era ruim hoje é bom, né? É, lógico. Porque é verdade. É que hoje meu, é bom. você fala assim, você sempre pensa, não... Você ouve uma música de funk de hoje, você fala, não, pior que isso não vai acontecer. E fica. Mas o pessoal consegue. Fica, cara. Né? Que nem o pagode na década de 90. Nossa, você falava, não verdade. vai ter coisa pior que isso. Cara, conseguiram. Consegui. Nossa, eu lembro que, ouço tudo. meu Deus do céu, às vezes eu ia com o Guilherme passava na minha casa pra me pegar. Nossa, tinha que tirar todos os CDs lá de cima do banco do carro dele lá, que era Dudu Nobre, Nossa, né? Jesus, Lembra? mano. O Tchan, Zeca Pablo Pagodinho, Pablo Vittar. Anitta, que mais você achou lá? Nossa senhora. Esse não era meu carro, você entrou no carro de outra pessoa, mano. É que ele tava de costa, ele não lembra. Não, meu filho, não era eu não. Ele ficava catando CD lá no banco de trás e o cara... Eu vou contar uma história dele aqui, ó. Já que esse cara, ele não existe. Tá falando de criança, desses negócios. Ele falou que um dia ele tava dormindo à tarde em casa, que ele dava aula de manhã e descansava na hora do almoço, né? Aí o cachorro dele lá, o Beethoven, latindo, ele, pô, mas que merda. Na hora que ele no vitrô da sala, dá pra ver o outro lado da rua, né? Aí ele levantou, olhou, tinha um moleque num carro, lá do outro lado da rua, com a mãe conversando, uma conversando de costas pra ele, com a outra que tava no portão, e o moleque na janela provocando o Beethoven, né, mano? Esse cara falou que pôs uma máscara de guri. Ele abaixou, ele veio subindo devagarzinho assim, ó. Ele veio subindo com a cabeça do gorila e ficou assim pro moleque. O moleque olhou aquela máscara. Mãe! Aí ele sumiu, tá ligado? E a mãe que foi. Tem um lugarzinho no cara- inferno pra você, já tem um- separado. É um saco a mais de carvão no inferno pra queimar, né? O capeta já tem uma poltrona lá pra ele. Não, cara, mas eu acho que a gente tem que ir mais pro inferno. Nossos amigos vão estar todos lá. Ah, sim, Vai com chegar no certeza. céu, vai ficar com aquele bando de evangélico lá. Fudeu, cara. Vai ter lugar no céu. Pensa. Vai estar Richthofen. Outro dia minha irmã... Inclusive outro dia Só minha irmã... celebridade, Só né? celebridade. Minha irmã veio falar pra mim, rock é coisa do demônio. Eu falei, eu fico imaginando Cristo ouvindo funk, né? Nossa, cara. Show de bola. Rock é Pablo coisa do... Vittar. Rock é coisa do demônio. Caramba, tô fudido.
Estamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente. Mais um final de programa. E se você gostou, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram. Deixe seu like, faça suas críticas e comentários às 10 para meia-noite. Né, que o nosso professor André De plantão. ficará de plantão exclusivamente para responder. 10 para Se ele não meia-noite da véspera de Natal e da véspera de Ano Novo, específico. Exatamente. Se ele não responder, o telefone dele é 9... Aí é fácil. Aí é muito amigo, né, mano?